Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriel, esse é meu primeiro vídeo e hoje estarei falando sobre as generalidades da anatomia. Então, se você é brasileiro e é estudante de medicina, seja no Paraguai, Argentina, Bolívia ou qualquer outro país cujo idioma é o espanhol, se você tem dificuldade com os conteúdos ou até mesmo com o idioma, o intuito dos meus vídeos é te ajudar a entender um pouco melhor esses conteúdos. As minhas aulas serão explicadas todas em português, porém os termos eu irei ler em espanhol. Hoje vamos falar sobre definição de anatomia, posição anatômica, términos de relação e comparação, planos e ejes del cuerpo. Então, começando. O que é anatomia? Anatomia, del griego anatomé, cortar através de dissecção. A palavra anatomia significa isso. E o que é dissecção? A dissecação significa cortar ou separar os tecidos do corpo para fazer um estudo. Assim, na anatomia a gente pode observar melhor as estruturas. Então, a anatomia é a ciência que estuda a estrutura ou morfologia dos organismos. Existe uma posição e direção anatômica que é usada como padrão. Então, qual que é essa posição? Corpo humano de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de la mano hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. É importante que você sempre lembre dessa posição anatômica. Posição ereta, com as palmas das mãos viradas para frente e os pés para frente também. Sempre levar em consideração o que é direita e o que é esquerda. Isso é direita, isso é esquerda, ok? Quando a gente vai estudar as estruturas, não podemos nos confundir o que é direita e o que é esquerda. Então, o corpo humano, durante o estudo, seja num laboratório ou até mesmo durante uma cirurgia, pode ser encontrado em outra posição. Quais são elas? Decúbito supino ou dorsal, decúbito prono e decúbito lateral. O decúbito supino é com a boca virada para cima, decúbito prono com a boca virada para baixo e decúbito lateral, seja direita ou esquerda. Porém, na anatomia, a gente sempre tem que levar como referência a posição anatômica que vimos anteriormente, pois essa posição vai ajudar a gente também no momento de entender o que é posição, términos de relação e comparação. Nessa imagem, a gente consegue entender melhor o que é anterior, tudo o que é posterior, o que é cranial ou superior e o que é caudal ou inferior. Para que serve isso? Esses termos servem para a gente se situar e entender em qual posição estamos observando determinada estrutura. Então, se a gente pega determinada estrutura anatômica, a gente tem que entender tudo que é anterior, tudo que é posterior, tudo que é superior, tudo que é inferior, independente da posição que ele esteja. A gente pode observar também o que é cranial, que é o que é mais próximo superior do tronco, o que é caudal, que é mais próximo ao extremo inferior do tronco, o que é medial, que é no plano sagital mediano, e o que é lateral, que está mais longe desse plano sagital mediano. Tudo que está mais próximo ao meio é medial, tudo que está mais longe é lateral. Como, por exemplo, nesse osso aqui, que é o osso fêmur, o osso da coxa, essa parte aqui ela é mais cranial e essa parte aqui ela é mais caudal, o que está acima, o que está abaixo. E sobre proximal e distal, esses termos são usados mais nos membros. Então, por exemplo, no membro superior, o ombro ele é mais proximal em relação às mãos. As mãos estão mais distais em relação ao ombro. Então, o ombro está mais próximo ao tronco. Tudo tem que estar relacionado ao tronco quando a gente fala de proximal e distal. A cabeça, mesma coisa. Essa parte superior é mais distal em relação a essa parte aqui. Essa parte aqui é mais proximal. A gente pode usar esse mesmo exemplo com o osso fêmur. Essa parte aqui inferior ela está mais distal e essa parte superior está mais proximal, pois se encontra na coxa. Então, essa parte de cima está mais próximo ao tronco. Agora vamos falar sobre o que é superficial, profundo, externo e interno. Esse é um corte, ok? É um corte da coxa. Então, esse que está no meio é o osso fêmur. O osso está mais profundo. Então, o que a gente tem em relação ao osso
temos os músculos da coxa. Os músculos da coxa são mais superficiais em relação ao osso fêmur, ok? Então, tudo que é superficial está mais perto da superfície, e tudo que é mais profundo está mais longe da superfície. Mesma coisa o que é interno e o que é externo. Quando a gente fala de ipsilateral e contralateral, ou homolateral, homo significa igual, então homolateral é tudo que está no mesmo lado. Tudo que a gente for estudar e tiver do mesmo lado é homolateral. E quando a gente fala de contralateral, é da metade contrária do corpo, certo? Joelho direito, mão esquerda são contralaterais. E axial é o que está localizado no eixo axis. E o que são términos combinados? Surgen de la combinación que se hace para indicar una situación o una dirección. Vou explicar. Por exemplo, temos superolateral e inferolateral. O que significa superolateral? Ele vai indicar a parte cefálica, o que está mais acima e num plano mais longe do plano medial. Então, ele vai estar superior e lateral. Vou dar esse exemplo aqui com essa parte aqui, que é a eminência frontal. Ela está superolateral. E inferomedial é o que está mais inferior e mais ao meio. Então, por exemplo, tem esse osso aqui, é o osso vomer. Ele indica o que está mais caudal e num plano mediano. Temos outros termos também. A gente pode usar o inferolateral ou o superomedial. São combinações desses términos, ok? Vamos falar agora de planimetria. Ejes del cuerpo. Existem 3 eixos. Então, tem o eje longitudinal. Qual que é? É esse aqui, o que vai cortar de cima para baixo, supero-inferior, ou também pode ser chamado de eje crânio-caudal. Crânio-caudal. É uma direção vertical, se dirige hacia abajo, desde la parte más alta del cráneo, passa por el centro de gravidade del cuerpo e vai até o final. Qual que é o outro? Eje transverso. É lateral ou da esquerda à direita. É uma direção horizontal e perpendicular aos planos sagitais. E por último, o eje sagital ou antero-posterior, vai de frente para trás, também chamado de ventrodorsal. É de direção horizontal e perpendicular aos planos coronais. Ele vai atravessar o corpo humano de frente para trás. São esses 3 eixos, ok? Eje longitudinal, eje transverso e eje sagital. Agora falando de planos de secção, vão ser 4. O primeiro que a gente observa aqui é plano horizontal. Eles vão ser transversais, perpendicular aos verticais e vão dividir o corpo humano do que é superior e do que é inferior. Outro plano é o plano coronal. Eles são verticais, porém são orientados em sentido transversal, ou seja, de direita à esquerda, e vão dividir o corpo humano do tudo do que é na frente e tudo que é atrás. E também plano sagital. Eles são verticais também, porém em sentido antero-posterior. Então, eles vão dividir o corpo humano do que é parte da esquerda e parte direita. Então, é importante a gente lembrar desses planos, certo? Horizontal, plano coronal e plano sagital. Outro plano que a gente pode encontrar são os planos oblíquos. Eles são planos que cortam parte do corpo em uma direção que não é paralela a nenhuma dos planos anteriores. Então a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, comente aqui se você tem alguma sugestão de vídeo que quer que eu traga aqui no canal. Na descrição eu vou deixar o link do passeio direto lá, eu vou colocando esses slides conforme eu for subir nos vídeos. E também tem outros resumos lá que você pode estar acessando. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.